Olá, é com imensa alegria, entusiasmo, satisfação que eu participo dessa oportunidade de estar aqui, me apresentar, falar um pouco das minhas atividades, em especial do projeto Receber, Estarão Vidas, e do respectivo curso pelo método DERPA para a reprogramação e desenvolvimento pessoal para uma vida de amor, gratidão, alegria, fé, união, bondade, sustento, liberdade, saúde e paz, o que está faltando nesse mundo. Meu nome é Joaquim da Silveira. Costumo dizer que eu estou chamado de doutor, por ser advogado de carreira desde 1990, e nessa qualidade eu fui procurador judicial do INSS por cerca de 20 anos e professor de um centro universitário da minha região aqui, o Centro Universitário Nossa Senhora do Patrocínio, o CEUNSP, onde fiquei por cerca de 5 anos, um tempo limitado em razão da minha função na atuação pública. Mas eu estou, né, pesquisador independente da Kabbalah desde 2005, da física quântica desde 2010, uma coisa tem a ver com a outra, cujas conclusões e princípios eu venho comparando com os comportamentos humanos, de uma maneira geral, no mundo, no decorrer dos milênios que desaguaram aqui aí nas crises atuais, crises humanas atuais. Então, qual é a minha atividade atual como advogado? Eu atuo como advogado tributarista e bancário, também como consultor em redução do custo fiscal e financeiro de empresas e de pessoas físicas também. Então, aproveito a oportunidade para salientar que no direito bancário, a recente lei do superendividamento, a Lei Federal 14.181, de 2021, alterou o Código de Defesa do Consumidor e veio a favorecer muito o consumidor que foi considerado superendividado, que no Brasil, por um levantamento de janeiro deste ano, 2025, ele supera 74% da população, tá superendividado. E a maioria não sabe disso. Agora, sendo advogado de carreira, o que é que me levou a ser um pesquisador da Cabala e da física quântica? Bem, eu tive alguns problemas na vida, como a perda do meu pai, quando eu ainda era adolescente, trabalho na roça, mudança do sítio para a cidade, excesso de trabalho, principalmente depois que me formei, renda insuficiente mesmo assim, envolvimento em acidentes de trânsito, brigas de rua, 10, alguns problemas familiares que resultaram em um divórcio, o que agravou alguns problemas de saúde que eu já tinha e se tornaram crônicos, persistentes, como azia, refluxo, excesso de ácido úrico no sangue, que levou a gota, uma dor horrível nas articulações, que me sujeitaram por algum tempo a certos medicamentos e restrição alimentar, quando os médicos diziam que gota não tem cura, mas apenas controle. Então, eu fazia aquilo lá, me submetia àqueles tratamentos. Então, por conta da profissão, eu diria mais por conta da profissão de advogado, eu sempre li e estudei muito para me manter informado e atual. Então, mas eu queria uma solução para os meus próprios problemas. E nessa busca eu descobri a Cabala, Kabbalah, no hebraico.
quando eu frequentava e estudava o meu retorno ao judaísmo, lá em São Paulo, na Congregação Israelita Paulista, CIP. Mas o que é Kabbalah? O que é a Kabbalah? É, de que eu falo? Eu diria que é melhor dizer o que ela não é. Kabbalah não é uma religião, não é um misticismo, nem uma magia, nem aquele água benta, fitas vermelhas, amuletos, outras coisas que foram associadas popularmente a essa sabedoria milenar. Mas, então, o que seria a Kabbalah? Ela é apenas uma ferramenta, diria, científica, para estudar o mundo invisível, o mundo espiritual, de onde emana o nosso mundo, que pode ser explorado pelas ciências naturais, como a física, a química, biologia, que lidam apenas com o mundo físico, que percebemos com os nossos 5 sentidos, também físicos, visão, audição, paladar, olfato e tato. Mas para entender completamente o mundo aqui em que vivemos, nós necessitamos de uma ferramenta de pesquisa que possa explorar o domínio oculto, que está aqui mesmo, mas nós não percebemos. Então, nós necessitamos de uma ferramenta de pesquisa que possa explorar esse domínio que não pode ser percebido por nossos sentidos. Essa ferramenta, portanto, é a sabedoria do Kabbalah, que nos mostra que a realidade consiste em duas forças ou qualidades. Uma que é o desejo de receber, que é a nossa essência, a essência de tudo, até de uma pedra, embora não percebamos, mas há aí um desejo de receber. Essa é a essência de tudo. E, por outro lado, o desejo de doar, porque a consciência quer se ver em todas as realidades possíveis. E, para isso, ela é obrigada a doar. Então, eu ingressei no Grupo Mundo, Bnei Baruch, de Israel para o Mundo, no final de 2004, início de 2020, 2005, aqui no Grupo Brasil, e no qual participei aí de diversos mini-congressos, mini-citrine, em diversos locais do país, pequenos congressos, e comecei a estudar essa sabedoria antiga, me dedicar mesmo, aplicando na minha vida e meus problemas também, alguns princípios que eu ia aprendendo. Depois eu descobri que a filosofia também já estudava isso há milênios, e principalmente a física quântica já havia constatado algumas realidades que os cabalistas escreveram para a posteridade, e alguns deles vêm ensinando atualmente uma linguagem mais moderna e inteligível para todos da nossa era. E a partir de 2010 eu comecei a estudar a física quântica. Por quê? Porque ela trata do comportamento das partículas que estão abaixo do átomo, que formam o átomo, como elétrons, prótons, fótons, principalmente fótons, em níveis extremamente pequenos que buscam compreender fenômenos como a superposição, onde partículas podem estar em vários estados ao mesmo tempo, e entrelaçamento, onde partículas permanecem conectadas mesmo a longas distâncias. E essa disciplina ela é fundamental para explicar os eventos do universo microscópio, e tem aplicações práticas como no desenvolvimento de tecnologias avançadas, como computadores quânticos, smartphones, sensores de alta precisão. E a Kabbalah
com o seu foco em entender as forças espirituais, ditas espirituais, eu não quero aqui também que você compreenda que quando eu falo em espiritual, estou falando de Deus, almas, anjos, santos, não é em absoluto nada disso. E essas trata das dimensões ocultas da realidade. Tem uma abordagem que muitas vezes ecoa os conceitos da física quântica, como, por exemplo, a ideia de que tudo está interconectado no universo, pode ser comparada ao entrelaçamento quântico, enquanto o conceito de múltiplas realidades e estados parece refletir a noção de superposição de que trata a física quântica. Então, ambas as ciências exploram dimensões que vão além do visível e tangível, e isso nos oferece maneiras diferentes, mas complementares de compreender a complexidade do universo. Então, a quântica me trouxe a lembrança do átomo. Eu tinha me esquecido dele, que me fez o quê? Avançar para o que já se descobriu das partículas subatômicas, das cordas, e que o chamado vácuo quântico é a origem de tudo que existe e que não existe ainda. Descobri, então, a sequência existencial completa, que vai desde o corpo, a forma complexa, na matéria conhecida, até o que pode ser considerado como o nada existente, o nada existente. E isso é incompreensível para a nossa mente comum. Agora, você me pergunta, essas descobertas resolveram os meus problemas? Os problemas mudaram de cara e eu passei a tratá-los como meros obstáculos para a realização de um projeto que eu queria, inicialmente de recuperação da saúde. Isso porque quando você tem um objetivo, seja ele de cura, de aquisição, de superação ou simples realização pessoal, isso fica mais fácil quando nós identificamos em qual ou quais dos pilares que sustentam o ser humano nesta vida, em que cada problema, projeto ou meta estão localizados. E já que eu estava livre de alguns problemas, eu descobri que a nossa vida de sucesso e do fracasso é apenas o resultado do processo do pensamento humano. Esse processo ocorre em 4 fases: a ideação, a sensação, a emotização e o sentimento, que envolve não só a mente e o cérebro, mas também o coração, sede das emoções e desejos que gera sentimentos, gera o sentimento dominante, que recebe a resposta do universo. Tudo está aí. Quem é preparado é você. Então, quando você pede para Deus preparar alguma coisa para você, quando você devia pedir o teu preparo, e isso depende da tua dedicação. Então, é por esse processo que eu simplifiquei a minha vida, me livrando daqueles compromissos que só me esgotavam, precificando melhor as minhas atividades profissionais, e isso impactou nos pilares do suprimento, né? Porque no pilar das ocupações, no pilar dos relacionamentos, porque eu passei a ser melhor remunerado, menos ocupado, e com isso tinha tempo para os meus relacionamentos, me dedicar a algumas viagens, curtir uma praia, estar dentro da natureza novamente, porque quando você se perde na vida, você sente que está fora da natureza. A natureza é uma coisa que me serve. Você não tem respeito pela natureza integral das coisas. Então eu passei a ver a espiritualidade
do ponto de vista científico, e não do ponto de vista religioso, de crenças, dogmas, de costumes familiares, costumes religiosos, mas sim do ponto de vista científico. E consegui ver que podia estudar isso de uma forma também empírica, examinando a mim mesmo face à natureza integral das coisas, né? E fui documentando isso, realizando e documentando pesquisas de campo, ouvindo pessoas de todos os segmentos sociais, políticos, funcionários públicos, empresários, financistas, produtores, trabalhadores de diversas classes sociais, inclusive algumas pessoas que estão se reeducando em presídios, né, e internadas para tratamento em hospitais. Então, eu comecei a visitar também locais de tragédias, como suicídios, homicídios, locais com histórico de aparições sobrenaturais, fantasmas, ouvindo as pessoas que estavam envolvidas naquele acontecimento, investigando as eventuais presenças, manifestações e realizando a transcomunicação instrumental que comprova a vida além da morte, ou além da vida, e como podemos ajudar mesmo as pessoas que não estão mais neste plano material. Ali existe uma individualidade que muitas vezes está em sofrimento. Agora, se eu já apliquei esse método para outras pessoas ou só em mim mesmo? Sim, após aplicar esses princípios que eu ia aprendendo, documentando em mim mesmo, quando me libertei de alguns problemas de saúde, como disse, alguns problemas financeiros, ocupacional e de relacionamento familiar, eu passei a aplicá-los em relação a alguns clientes do escritório jurídico, já que sou advogado de carreira, especialmente aqueles que dependiam mais do que o direito para a restauração em um ou mais pilares que sustentam o ser humano nesta vida físico-material, que são a saúde, o suprimento, a ocupação e os relacionamentos. Não há um quinto pilar. Também não são menos quatro. Então, você vai focalizar que todos os problemas, todos os objetivos de vida estão em um mais desses quatro pilares. E aí vai facilitando as coisas. Esse conhecimento é útil, necessário, porque ele facilita a tua vida. Você pode ser, fazer mais e receber mais e melhor dessa vida. E como observo e documento tudo, né, até em razão da profissão, eu pude constatar várias mudanças na vida daquelas pessoas às quais eu passei a atendê-las também de uma forma mais empática, humanizada, tanto que na questão do superendividamento, nas questões bancárias, principalmente, eu inventei dentro do escritório o atendimento humanizado. E eu fazia esse atendimento também de forma holística, para mim perceber se elas dependem mesmo da justiça ou dependem de mais do que a justiça pode oferecer. Já não era aquela maneira fria do tratamento que se aplica ao direito. Eu constatei que algumas pessoas desse quadro deixaram de tomar medicamentos. O médico dispensou medicamentos. Assim como novos exames de saúde constataram que aquele mal-estar, aquela doença havia desaparecido do corpo da pessoa, da mente da pessoa, da emoção das pessoas, ou seja, elas melhoraram na questão saúde. E alguns conseguiram fazer economia, adquirir bens, como uma casa, um carro, um apartamento. Pude observar também melhorias nas suas vidas profissionais, assim, digamos, um acesso a um cargo melhor,
uma mudança de emprego para uma onde se ganha mais, e outros melhoraram sensivelmente os seus relacionamentos familiar, social e até o relacionamento com os animais, o respeito pelos animais, pelas plantas, passaram a aproveitar mais do meio ambiente inanimado, entraram mais na natureza das coisas, mudaram a qualidade da água que consumiam, o uso do sal, estar na natureza novamente. Então, tudo observar uma série de benefícios. Agora, se eu forneço algum curso, terapia, treinamento, sim. A partir de 2019, em especial, por conta da pandemia Covid-19, que nos causou aí o isolamento social na época, eu compilei tudo isso que eu havia observado, documentado, eu montei o projeto Receber, Restaurando Vidas, cujo treinamento está disponibilizado na internet e também já presto mentoria em reprogramação e desenvolvimento pessoal através de palestras, ainda que gratuitas. Eu faço questão de ensinar isso a todos. Eu não posso abrir o portal para ele, mas eu posso entregar a chave. Eu não vou entrar no portal com ele. Ele vai entrar sozinho, porque isso é subjetivo, é pessoal. Então, presto as palestras e também as mentorias, né? Através desse método simples, práticos que eu criei, que é o método DEPAN, e oportunamente eu explicarei o que é isso, para a reprogramação e desenvolvimento de pessoas. Então, esse método não guarda relação com nenhuma convicção religiosa que, porventura, você tenha. Curte a sua religião. Continua participando da egrégora, que é o grupo religioso. Também não está ligado a nenhuma agremiação política ou valores pessoais que você tem, porque a espiritualidade autêntica, tratada como ciência, é uma experiência subjetiva, científica, focada em explorar o propósito da vida, a conexão com algo maior, como o universo, com energia superior e o autoconhecimento. Não está necessariamente vinculado a uma instituição, um dogma, a uma praxe, uma prática esquisita. É sobre como alguém percebe e sente a sua própria existência neste mundo. E de que forma você se reprograma e se capacita melhor para todos os setores e eventos da vida com essa metodologia. Tratando a sabedoria muito antiga e atual da Kabbalah do ponto de vista científico, sem dogmas, rituais, rezas ou práticas estranhas às coisas que são meramente naturais. E por isso eu abordo aqui alguns conceitos intrigantes da Kabbalah que podem ser comparadas às ideias centrais da física quântica. Então, uma que é a unidade do universo. A Kabbalah ensina que todas as partes da criação estão conectadas como uma só realidade, uma só unidade, uma coisa só, a não dualidade, que nós aprendemos no curso. Como uma fonte divina, sem falar de santidade, de santos, de anjos, mas simplesmente caseando isso com a física quântica, porque isso ressoa com o conceito de entrelaçamento quântico que você estuda no curso, onde partículas separadas podem estar ligadas
de maneiras que transcendem o espaço e o tempo. 2. Dimensões ocultas. A Cabala explora camadas da realidade que não são acessíveis através dos 5 sentidos humanos, que eu falei. Da mesma forma, a física quântica introduz a ideia de dimensões e estados de energia que operam em níveis subatômicos, invisíveis à percepção humana direta. Há necessidade de aparelhos para isso, e nem assim os percebemos na integralidade. Fator muito importante é o poder da consciência. Na Cabala, a consciência humana é vista como um agente transformador que pode influenciar a toda a realidade. De maneira semelhante, na física quântica, a experiência do observador pode influenciar o resultado dos fenômenos físicos, como já constatado no experimento da dupla fenda, que tem cerca de 200 anos. Então, a observação da realidade muda a realidade. De acordo com o quê? De acordo com a sua consciência. De acordo com a expansão da consciência dentro de si. Não é você que expande a sua consciência, é a consciência que se expande dentro de si. Outro conceito fundamental é que ter a luz como essência. A luz tem um papel simbólico muito profundo na Cabala, sendo vista como o fluxo espiritual essencial que conecta tudo. E a física quântica, por seu lado, também coloca a luz como fundamental, seja como onda ou partícula, dependendo do contexto que você está examinando isso. Um outro conceito também, que eu me lembro aqui, é a criação contínua. A Cabala afirma que o universo não é estático, não está completo, mas ele é recriado constantemente através da energia divina que obedece a um sentimento, um processo do pensamento que deságua no sentimento. O coração, ele emite energia magnética, muito mais poderosa do que a simples energia elétrica do cérebro. E é no coração que está as emoções e o sentimento. Então, paralelamente, a física quântica vê a realidade como dinâmica, com partículas surgindo e desaparecendo em um campo quântico quase que instantaneamente. E a teoria aqui que eu defendo é que este campo quântico, chamado de vácuo quântico, mas que não é vácuo, depois do pensamento, ele trabalha de acordo com pensamento, sensação, emoção e sentimento. Você chega no sentimento, é a mente e coração alinhados ao universo, e a tendência é que aquele algo, alguém, alguma coisa, um lugar, uma circunstância, uma situação, um fato, um acontecimento, etc., venha a ocorrer na forma sentida e não pensada. Então, o pensamento ele tem que ser íntegro, não pode sofrer quebra desde a ideação da coisa até o sentimento de vivência da coisa. Então, esses paralelos revelam uma harmonia entre os aspectos espirituais e científicos da busca por entendimento universal que lhes sirva nessa vida. Então, novamente, eu rendo gratidão pela oportunidade e me coloco à disposição de todos para melhores esclarecimentos a quem tenha
dúvida. Estão aqui as comunidades na internet, que eu vou colocar na tela. Essas são as minhas comunidades na internet. Então, no Facebook tem um grupo, uma página, canais do YouTube também tem um que é do autor, meu, e outro que é do projeto, né? Aqui na, para inscrição do curso, também tem é, esses links aqui. É, na Hotmart está disponível o curso online repleto de conhecimentos, sabedoria, pesquisas, slides, e-books, indicação de leitura, indicação de som e até de um detox alimentar. Então, você pode se tornar aí até um, um instrutor aqui comigo, após ter cursado essa matéria. E também tem o escritório jurídico. Se alguém precisa, por exemplo, principalmente aí no caso de assuntos bancários, assuntos fiscais, principalmente ações do endividamento, do superendividamento, está aí também o site do escritório, ok? Então, gratidão a todos e que isso seja para a vida. De Heim.